Reservei essa manhã para seguir aquele assunto de ontem, mas eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Não tem como. Se eu fizer diferente, eu vou ficar mal. Então, por favor, me suporte. Tá bom? Quem quer me suportar um pouquinho? Não tem jeito, né, irmão? Não, pode sair. Havia um monte de gente saindo pela porta. Me lembrei até quando Jesus começou a pregar, ficaram os 12. Ainda tem mais de 12, tá? Eu estou consolado aqui. O que acontece, irmãos? Eu queria falar sobre uma música. Mas para eu falar dessa música, eu preciso falar um pouquinho de uma história também. Quando o Senhor me chamou, eu te confesso que eu não acreditei que Deus estava me chamando. Eu lembro bem o dia que Deus me chamou, me vocacionou. E eu questionei muito. Eu falei, não é possível, Deus não pode estar me chamando, um cara pereba como eu. O que Deus pode fazer com um homem, usando um homem como eu? Então eu não acreditei no primeiro momento, não dei crédito. Eu falei, não é possível, o que eu posso servir a Deus? Não sei nada. Não tenho nada, não sou nada. E aí, ainda julgo que não sou. Dizia para o Sandro outro dia, eu falei, Sandro, eu sou o cara mais pereba que você pode conhecer. Não fui um bom filho. Não cuidei da minha mãe como poderia ter cuidado. Como eu vejo alguns filhos bons, eu olho e digo, estou devendo muito. Também não penso que fui um bom marido. Talvez nos últimos anos eu tenha sido menos ruim. E nos primeiros anos, o pior marido que Denise podia ter encontrado na vida era o príncipe, príncipe pintado, né? Era o príncipe pintado até a primeira chuva. Depois da primeira chuva, o príncipe branco ficou... Cavalo, príncipe, era todo pintado. Era só o cavalo, não, gente. A história era tudo pintada. E bom pai... Meus filhos até dizem, papai, isso é legal, mas eu não sei, eu olho tantos pais, bons pais, e eu fico pensando, eu não sou um bom pai. E pastor nem pensar, né? Eu conheço pastores muito bons, que são capazes de carregar você no colo, literalmente. Eu sou relapso, me esqueço, tenho muita coisa, me comprometo com muita coisa, sei lá. E eu fico perguntando a Deus, Senhor, por que eu? Até hoje eu pergunto, então tu vê que é um negócio antigo, né? Mas uma palavra, ela me convenceu do meu chamado. Uma palavra que eu quero ler com você. Da minha vocação. Porque a música que eu quero falar, não sei se você pode colocar a letra aí, é uma música que eu já comentei aqui rapidamente, que nós cantamos hoje, que fala assim como Jesus. Assim como Jesus. Então, o texto que me confirmou o meu chamado é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante. Eu já havia escutado um chamado de Deus, não atendi, nem atentei por conta disso que eu falei contigo agora, que eu não me via encaixado em nada que pudesse servir a Deus. Aí um dia, lendo a Escritura, porque uma coisa também, Deus me deu, logo no começo da minha caminhada, Deus me deu assim, um amor pela palavra. Isso Ele me deu. Então eu devorava a Bíblia desde o comecinho, devorava e lia, e devorava, e lia, e lia. E aí deparei com esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 26, que diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado, né? Vocacionar, chamar. Visto que não foram muitos, ou não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos. Porque é uma coisa engraçada, eu sempre pensei assim, se Deus salvasse um cara igual o Jô Soares, ia ser um boom. Eu sempre achei assim, tem que ser um cara inteligente, um cara articulado,
Cara bom, né? Cara que sabe falar, que sabe... Salva um cara assim, tipo Jô Soares e tal. Mas aí, olhando essa palavra, eu vi que era o contrário, né, cara? Deus, ele não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Também Deus não chamou muita gente de nobre nascimento. Pelo contrário, olha só, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para quê, Franco? Para envergonhar os sábios. Como assim? A glória de Deus não se revela quando ele toma um gigante Davi para derrubar um gigante Golias. A glória de Deus se manifesta quando ele pode pegar um pequeno Davi, um menino, para derrubar o gigante Golias. Aí Deus é glorificado. Deus é glorificado justamente nessa coisa desproporcional, entendeu? Ele é glorificado quando ele pega aquilo que não é nada, e o nada ele usa para derrubar o tudo. E ele segue dizendo, né, para envergonhar os sábios, né, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são. Para quê? Para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Cara, nesse dia aí eu não tive dúvida. Eu falei, Deus me chamou. Pô, eu ouvi um chamado de Deus mesmo, que é verdade. Eu falei, Deus escolheu essas coisas malucas, loucas, que não é nada. Sou eu, cara. E aí, nesse dia, eu aceitei o meu chamado. E é engraçado, porque o texto começa falando de chamado, né? Tu vê que o texto fala da vocação. Ele começa dizendo que não são muitos aqueles. Atente para a vossa vocação. A carga de Paulo é, irmãos, reparai, atente. Reparai, a palavra no original é assim, tenha discernimento, veja, né? Tenha visão, olhe, repare, tenha discernimento, olhe, põe tua vista nisso. E aí, como muitas vezes, pô, dá uma sacada aí, meu. Ou em bom castelhano, mira aí, irmão, mira. Mira. Põe tua mira aí, teu alvo, que não são realmente muitos os sábios e nobres, pelo contrário. Deus escolheu essas coisas malucas, fracas, débeis. E aí eu entendi, falei, Deus me chamou. E aí disse, eis-me aqui, Senhor, para servir aos meus irmãos. És minha força. Só que é o seguinte, amado. As coisas loucas do mundo, as fracas, normalmente também tem uma história muito louca. A gente não é louco por acaso. A gente é louco porque a gente já vem de uma história maluca. Por exemplo, a minha história é muito doida. Meu pai, eu conheci apenas com 39 anos de idade. Eu não conheci meu pai antes dos 39 anos de idade. Meu pai era aquele cara casado, um homem casado, olha que história triste. Um homem casado que já tinha filhos, e um dia ele sai desse relacionamento conjugal, ele escapole, dá uma pula-cerca, como os antigos diziam, conhece minha mãe, uma mulher solteira, vindo do interior. Mais tarde, né? É a história que você depois pode assistir no YouTube. Mas mais tarde eu descubro até como foi que meu pai conheceu minha mãe, né? Ele conheceu minha mãe dentro da casa dele, porque minha mãe era amiga da mãe dele, só soube quando conheci meu pai. E dessa amizade aí ele acabou se relacionando com minha mãe. Primeiro foi uma amizade dentro da casa dele, depois começou uma relação fora da casa dele, e aí dessa relação de adultério, 2 filhos, minha irmã e eu. E aí, o que é um cara criado numa favela do Rio de Janeiro, com a mãe solteira, numa favela chamada Curral das Éguas? Não dá nem para dizer onde você mora. Tu mora onde? Mora no Curral. Pô, cara. Não dá nem para dizer, cara. Aí, pô, não, mas
A cidade tinha um nome, né? Era Belém, né? Mas ali era Curral. Qual é o nome? Onde você mora? Curral. Pô, coisa feia, né, cara? E das éguas ainda por cima, né, cara? Que coisa horrível. Mas você cresce assim debaixo de uma rejeição muito grande, né? Meu nome, até hoje, né? Não, a minha identidade não consta do nome do meu pai, só tem o nome da minha mãe. Meu pai, claro, quando Deus restaurou a minha comunhão com meu pai, uma das coisas que ele queria fazer é dar o nome dele para mim. Eu falei, pai, não preciso, porque eu já tenho um novo nome escrito na glória. Então agora tu não precisa agregar mais nada, eu já te tenho também. E eu te ter, mais do que ter teu nome, é eu te ter. Porque carregar o nome de um pai e não ter o pai de verdade no coração, não é nada. É melhor não ter o nome e ter o pai. Então Deus me deu essa bênção, né? E cresci assim, sem referência de nada. E conheci Denise. Cadê minha princesa? Está ali. Vem cá, meu amor. Vem cá, com a mão. Cá, minha linda. Não, de repente eu falo Denise, ela não é muito alta, de repente alguém pode não saber quem é Denise. Embora eu sei que a maioria conhece Denise. E eu conheci Denise com 16. Denise tinha 15, na verdade. Covardia, né? Covardia, né? Eu conheci Denise com 15 anos. E a gente estava tão apaixonado. Ela não estava muito apaixonada por mim, não. Eu estava mais apaixonado por ela, entendeu? Mas ela também vinha de uma família muito complicada. É uma coisa louca, né? Uma família... Quando eu conheci essa família... Na verdade, eu acho que eu comecei a me apaixonar pela família. Depois me apaixonei pela Denise. Acho que essa foi a verdade. Que é a seguinte, a casa do meu sogro era um botequim. O caminhão de cerveja saía da padaria e parava na casa do meu sogro. Ia tirando os desengradados. Quando eu vi aquela família, eu falei, é o paraíso, achei. É aqui que eu vou ficar. Não é assim? A gente bebia de manhã, de tarde e de noite. E a abertura da manhã, o café da manhã, era um copo de cerveja gelado. E aí já ia o dia inteiro. Num lugar que tem muita bebida, também tem o quê? Muito abuso, muita contenda. Né? Começa bebendo, né? Esse dia eu vi a galera pulando ali naquele baile que eu falei que estava meio equilibrado, né? Mais para lá do que para cá. E aí eu vi assim, falei, tremendo, não precisa de bebida, não precisa de droga, o pessoal na maior alegria, festejando, Senhor, que coisa linda, né? Mas quem conhece esse lado sabe que o negócio funciona à base da bebida mesmo, né? E principalmente quem está cheio de complexo, de rejeição, não consegue nem se expressar se não tomar um negocinho antes, entendeu? E quem gosta do negócio, aí toma cerveja, rabo de galo, lambretinha, canelinha, vai misturando tudo que pode, né? Para pegar mais rápido, né? Tem que pegar mais rápido para o negócio entrar na veia. Então, a bebida marcou a nossa vida assim, muito cedo. Muito cedo. E eu me casei um ano depois com Denise. E aí, embora a casa do meu sogro fosse um botequim, era uma família de nordestino que trabalhava muito. Então, todos os filhos trabalhavam. Denise, eu, inclusive, ficava admirado de ver aquela garotinha trabalhando, tão pequenininha, novinha, trabalhando. Isso me atraiu também. Falei, que legal, vai ser uma esposinha legal, trabalha muito essa guria. Só que eu peguei e fiz o seguinte com Denise. Eu tirei Denise daquele mundo e levei Denise para o meu mundo, que era pior do que o dela 1000 vezes. Ela nem imaginava o meu mundo. Meu mundo era um mundo de prostituição, meu mundo também envolvia droga, violência. E eu tirei Denise dessa família, que, embora derramava todas, mantinha ali um certo padrão. E levei Denise para o meu mundo, onde ela conheceu coisas terríveis e viu coisas terríveis também, porque era o meu mundo. Meu mundo não tinha limites, nenhum limite. Eu vejo os garotos hoje chegando no meio da igreja com alguns problemas, assim, às vezes se achando até esperto, né? Esperto, então assim, fica cheio de misericórdia. Esse garoto nem conhece de verdade o submundo do mundo, né? Aquela coisa, não conhece. E Oxalá nunca conheça. Nunca chegue lá para conhecer. Tomara não conhecer, não conheça. Saia antes da furada e venha para Jesus mais rápido, né? Não precisa descer lá no fundo para
descobrir que o mundo é um engano, que o mundo é podre, que o mundo... Não precisa chegar lá no fundo. Bem, amados, nós nos casamos e, como eu falei, recebi esse chamado e nós nos apresentamos para servir Jesus. Você pode colocar a letra da canção lá para mim? A letra dessa canção, claro, é uma canção que fala de se apresentar a Deus, né? Como começa? Assim como Jesus lavou os pés dos seus. Eu quero servir aos meus irmãos, imitando quem? O meu bom mestre, o meu Jesus. O que mais que eu quero fazer? Vou exercer o dom que ele que dele ganhei, o dom que ele me deu, não, o dom que dele ganhei. Ser fiel à graça do meu Pai, fazer aquilo que sempre, o que eu sempre amei? Doar minha vida, assim como ele fez. É engraçado, você sabia que todos nós temos esse registro no nosso coração? Todos nós. Dentro do nosso coração, nós temos um chamado para o sacrifício. Todos nós. Há um testemunho dentro de nós de que... Por isso que a gente vibra com aqueles filmes que o cara morre para resgatar o outro. A gente vibra com isso. Porque dentro de nós tem um link, sabe, com Deus, assim, um testemunho dentro do nosso coração de que a gente existe para sacrificar em prol do outro. Isso no começo da nossa jornada ficou claro. Segue a letra. Onde é que eu parei? Eis-me aqui, Senhor, para servir aos meus irmãos. És minha força. Eis-me aqui. Aí ele diz, meus dons e talentos, Senhor, meus dons e talentos são para a tua glória, e uma vida de comunhão e uma oferta a ti. Só que dizer assim, eis-me aqui, quero te servir, não é simples assim, dizer, eis-me aqui, vou te servir. Porque agora que nós escolhemos servir, nós temos uma jornada pela frente. De muitos desafios. De muitos problemas. Não é uma coisa assim simples, assim, vou servir a Jesus e vai ser lindo e maravilhoso. Não é assim, amado, por favor. É assim, ó, vou servir a Jesus e vou enfrentar muita coisa pela frente. As pessoas pensam que obedecer Jesus, eu estou aqui, estou no centro da vontade de Deus, nada de ruim pode me acontecer. Isso não é verdade, irmão. Tira isso da tua cabeça. As duas vezes que a gente lê nos evangelhos que os discípulos entraram numa tempestade, uma turbulência, as duas vezes que a gente lê, o evangelho narra que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram atrás. Meu Deus do céu. Se Jesus entrou no barco, onde é que tinha que estar os discípulos? No barco. Seguia ele, segui-lo. Daqui a pouquinho Jesus dormiu, e aí veio aquela tempestade, eles ficaram desesperados. Mestre, a gente vai morrer afogado. Jesus estava no barco. Eles não estavam no lugar errado. Eles estavam no lugar certo. Eles estavam no lugar certo. Dentro do barco com Jesus. Agora, a segunda tempestade é pior ainda. Por quê? Porque a segunda tempestade, Jesus mandou eles atravessarem o mar. Jesus falou, entra, atravessa, que daqui a pouco a gente se encontra. Então eles entraram debaixo de uma ordem de Jesus para dentro do barco. E aí, meu amigo, tempestade, turbulência, tempestade. E Jesus só chegou na quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 horas da manhã. Imagina que luta. Então, estar com Jesus não é sinônimo de não vou passar turbulência. É um equívoco. Na caminhada, principalmente quando a gente consagra a nossa vida a Deus, nós vamos passar sim problemas e vamos passar turbulência. Eu tinha um fantasma na minha vida. Meu fantasma era o seguinte: eu não gostaria de ver a história do meu pai reproduzido na minha descendência. Como assim? Eu tinha um filho, uma filha, tenho, né? Mas eu não gostaria de ver, por exemplo, minha filha, que era maior, sem se casar, sem construir uma família, como minha mãe. Não queria ver.
Não queria ver meu filho também casado, fazendo filho em outra mulher, que não fosse a esposa dele. Não pensei isso para ele. E Denise também tinha uns fantasmas. Denise também tinha uns temores. Denise tem uma família, tem muitas irmãs. E viu muitas de suas irmãs sem, de verdade, constituir família. Eu acho que salvo Celeida, que está aqui entre nós. Cadê Celeidinha? Está aí? Albinha, que casou também, as outras. Embora tudo foi muito turbulento. Com exceção da Celeida, todas as outras histórias foram turbulentas com suas irmãs. Então a gente tinha esse fantasma assim. A gente sempre preservou. Essa canção que você está vendo aí, ela não foi feita sozinha, obviamente. Né? Eu precisei de um parceiro. Cadê meu parceiro? Parceiro, tu pode vir aqui, parceiro, de composição. Tem? O Roger está aí atrás? Pois, deixa eu tomar o Roger um minutinho. Eu até penso, lembra que eu falei com você, eu queria fazer o seguinte, eu preparei uma ministração aqui, eu preparei um assunto aqui, mas o Espírito Santo me deu convicção de que eu precisava cooperar com vocês nesse tema uns aos outros. Amém? Roger é meu parceiro com essa canção, nem isso, Roger? Chega para cá, meu filho. Eu conheço o Roger desde que ele era pequenininho, garotinho. Vocês estão andando aqui? Aí tu vê um monte de pivete. Eu conheci o Roger assim. O Roger tinha 11 anos, mas é o seguinte, nós tínhamos um teclado que era desse tamanhozinho assim. Era que só dava para tocar com uma única mão. Verdade. O Alex só tinha 3 notas. O Alexei, que era um baita de um tecladista, tocava esse teclado com uma única mão. E era esse teclado que o Roger ficava perturbando. Ele perturbava, literalmente. Sabe aquele guri que perturbava? Assim, as irmãs faziam assim, ai, garoto. Ele amava o teclado, amava a música e ficava ali. Foi assim que eu conheci o Roger. Eu conheci o Roger assim, pequenininho, tal, essa família, que eu aprendi a amar. Irmão de Mara, que está ali, de Zaninha, essa galera todinha. E vi Roger crescer, conheci Claudinha ainda lá em Cabo Frio, num encontro da igreja, lembra? A gente dando trabalho no Roger, dando puxão de orelha nele, dando puxão de orelha. A gente sempre, a orelha dele é grande assim, mas não é à toa não, cara. A gente agarrava na orelha dele tudo que é jeito. E puxava a orelha do Roger. Sempre puxamos a orelha do Roger. Só que o Roger é meu parceiro nessa canção. Em 2005, a gente precisou fazer uma canção para igreja, falando de mutualidade. Só que nós passamos uma tempestade juntos. Eu, quando junto, vem cá, Claudinha, vem para cá. Claudinha é uma bênção na minha vida, essa garota. Ela estava grávida. Ah, minha filha, vamos abençoar essa igreja. Vamos abençoar essa igreja. A gente precisa abençoar esse povo. Então é o seguinte, nós passamos uma tempestade juntos. Por quê? Como eu falei, nós temos uma filha. E quando ela era mais nova, ela se desviou do Senhor. Na verdade, a gente sempre achou que a nossa filha amava o mundo. Sempre achou. E a gente não se enganava, né, Denise? A gente falava, nossa filha tem uma atração pelo mundo. O mundo brilha nos olhos dela. Sempre tem uma atração. Nunca nos enganou. Mas a gente pedia a Deus Senhor, salva a nossa filha. A gente precisa que a nossa filha ela tenha um encontro verdadeiro contigo. Verdadeiro contigo. E o Roger também não vinha bem, coitado. Apesar dos puxões de orelha, ele não vinha bem. E já casado, com Claudinha grávida, de Giovana, dessa bonequinha que eles têm, que graças a Deus não se parece com o Roger. Parece a cara da Isa. A cara do pai do céu. E aí, esses amados, minha filha, eu não tiro a responsabilidade dela, e Roger se envolveram numa situação, num pecado. E, cara, quando nós soubemos, o mundo caiu. O chão se abriu debaixo dos nossos pés. Não só dos nossos, da Cláudia. Imagina, a Cláudia estava grávida. Roger, a gente falou antes com os jovens aqui que a mulher apaixonada, ela fica cega. Lembra disso que a gente falou aqui? Paixão, que a pessoa às vezes coloca paixão em primeiro lugar. Só paixão, cega.
E aí nós vivemos essa turbulência, gente. Foi um tempo muito doloroso. Alguns irmãos que estão aqui são testemunhas do que eu estou falando. É assim, quem testemunhou isso de perto? Levanta a mão. Levanta a mão. Lembra, Luiz? Luiz nos acolheu. Viemos para Curitiba. O pessoal de Curitiba sabe também. Foi uma dor. Eu nunca pensei que eu pudesse passar por algo assim, irmão. Nunca pensei. Nem Denise, a gente nunca pensou na vida. Nunca. Mas passamos. E não só passamos e vencemos. Vencemos. E a maior vitória nossa, eu estava falando para o Roger agora, o Roger estava no teclado, eu falei, Roger, eu queria dizer para você que eu ainda oro por você, e eu, quando oro por você, eu percebo que eu não tenho nada no meu coração, você é meu filho. Você é meu filho. Sabe quando um filho te machuca? E você perdoa teu filho? Quem já sofreu uma ferida do filho, assim? Você perdoa? Consegue pensar em algum mal? Consegue pensar? Não consegue. Eles também são pais. Os filhos deles também não acertam sempre. Então, assim, nessa jornada, nessa obra, eu sei que vocês estão estudando sobre várias mutualidades, perdoai uns aos outros, confessai vossos pecados aos outros, servir uns aos outros, vocês estão estudando um monte de coisa. Mas isso não é suficiente se não for revelado. Vocês sabiam que era, conhecia Roger? La história sim, pero la persona não. Por isso estavam tratando bem ele, assim, né? A hora não mais. A hora... Estavam no almoço só com o Roger, agora se corre. Eu queria dizer uma coisa para vocês, olha, a gente pode passar qualquer coisa com Jesus, qualquer turbulência. Naquele tempo, eu me enchi de misericórdia dessa família. Isso foi o que de verdade me sustentou. Me enchi de misericórdia. O Espírito Santo veio sobre nós e desde aquele dia o Espírito Santo não tem nos deixado. Eu falei que eu sou um perebão, né? Isso mesmo, um perebão. Eu venho a Curitiba com o maior prazer. Maior prazer, maior alegria. Nunca pensei em deixar de ver o Roger, a Claudinha, nunca pensei. Aí você diz, pô, esse cara é bom. Não, eu sou o perebão, meu irmão. Eu vou falar quem é bom. Quem é bom é aquele que habita em nós. É Jesus. Porque se não fosse Jesus, essa história ela seria trágica. Se não fosse Jesus. Mas Jesus é Deus, é o meu Deus, é o Deus do Roger, da Claudinha. Eu estava até falando para a Claudinha, tu tem um papel na minha vida muito importante. Você não apenas sustentou teu casamento, teu marido, mas você também, ela talvez não lembre, não saiba, mas a Cláudia foi uma ferramenta de Deus para trazer a Débora de volta para Jesus. Um dia eu estava aqui em Curitiba, peguei um e-mail que a Claudinha me enviou e ela me contou uma experiência que ela teve com Jesus. A gente ainda amargando aquela situação, e ela começa a contar a história. Ela falou assim, Franco, eu vou tentar reproduzir teu e-mail assim, na minha cabeça. Ela falou, Franco, eu passei esses dias muito difíceis, e numa dessas noites eu estava com o Roger, conversando com ele, mas ele estava tão cansado que ele desmaiou. E eu então falei com Deus, Senhor, esse homem não serve nem para mim, para me abraçar, para me suportar. Mas quem pode me abraçar, quem pode me sustentar, não é ele, és tu. E fiz essa oração, e disse que imediatamente ela foi tomada pelo Espírito Santo assim, e dormiu ali também. E aí teve um sonho. E no sonho, o que ela viu no sonho? Ela viu aquilo que se cumpriu alguns dias depois. Ela falou, Franco, Deus me mostrou uma assembleia. Olha, o Roger vai ser disciplinado, a Débora vai ser disciplinada. E aí, Franco, Deus falou algo comigo. Deus falou assim, olha, o diabo quer parar o Franco, ele quer destruir o ministério do Franco. Eu já tinha recebido essa palavra do Modesto. O Modesto falou comigo assim, Franco, fere o pastor, dispersa as ovelhas. Eu já tinha recebido essa palavra do Modesto. Mas ela falou assim, Franco, o inimigo está de olho em você, mas olha, Deus vai nos dar a vitória. Lembra disso, Claudinha? Deus vai nos dar a vitória. Tá? E uma segunda parte do e-mail, Claudinha dedicou a Débora. Ela fala para ela que ela vai casar,
ela vai constituir família, tal. E aí quando eu acordei, você não sabe disso também, sabe? Eu peguei esse e-mail, cortei a página que era só... Foi a instrução que o Espírito Santo me deu. Porque tem uma hora, irmão, que você quer teus filhos de volta, mas você não tem nenhum controle. Na verdade, nós não temos controle nenhum sobre ninguém. Nós não somos capazes de controlar a batida do nosso coração agora. Colesterol, açúcar, tudo é besteira. Tu não controla nada. Você quer nada? Nada. Nós não temos controle. Nós temos uma sensação de controle. E quando nossos filhos são pequenos, essa sensação é maior. A gente pensa que controla os filhos, vai para cá, leva para cá, vai para lá, para cá. Mas eles crescem e fazem escolhas. E aí a gente descobre que não tem controle dos filhos. E nessa hora a gente se vê assim tão impotente, mas tão impotente. Sabe, você não poder ajudar uma pessoa que você ama é uma impotência sem igual. E aí eu peguei o e-mail da Claudinha e segui, porque o Espírito Santo falou comigo assim: olha, a tua filha fechou o coração para você, ela não vai te ouvir. A gente já sabia disso. Ela tinha recomendado o Roger, inclusive, falou: olha, não fala com meu pai, porque se você falar com meu pai, tu desiste do teu caminho. Não fala. Porque ela sabia que se falasse, ele podia retroceder. E foi o que aconteceu. A gente conversou, num contato telefônico, Roger se rendeu. O que mais marcou, na verdade, o que mudou a história toda, é muito difícil falar disso, sabe? Eu não gosto, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar disso. Particularmente não gosto mesmo, toda vez que eu prefiro não falar, mas o que mudou tudo, o que mudou a minha vida ali, naquela hora, foi porque eu cheguei num lugar onde o Franco estava. E a Débora estava dentro da casa. E ela não queria, lembra? Ela não queria falar com ninguém. E o Franco me viu. Na hora eu falei assim, ele vai vir para cima de mim e eu vou me defender. Só que quando o Franco veio, a única coisa que ele fez foi me abraçar, me dar um beijo e falou assim: ó, eu te amo, cara. Quando isso aconteceu, na hora eu falei: eu não posso fazer mais isso. Eu não posso continuar. Porque eu sabia que se eu quisesse, continuava. Mas eu falei assim: não dá, eu não posso fazer isso com esse cara. Depois de tudo que eu fiz, ele ainda vai me dar um beijo. Ainda diz que me ama. E ali eu tinha certeza. Eu não sabia como, mas eu sabia que aquilo ia passar, que aquilo ia melhorar. E eu decidi firmemente que ali tinha acabado tudo, que eu não ia mais continuar no meu pecado. E isso é uma coisa que eu guardo para mim pro resto da vida. Porque eu tenho certeza que eu não teria conseguido fazer o que o Franco fez. E ali foi a prova que eu não podia. Tipo assim, o que o Franco tinha é uma coisa que eu tenho certeza que é muito difícil conquistar com Deus. E essa situação me fez decidir parar com tudo e seguir o que era certo. Voltar para casa, confessar meu pecado para minha esposa junto com o Cláudio. O Cláudio estava comigo. E restaurar tudo. Eu sabia que não ia ser fácil, mas foi nesse momento que eu decidi. E eu nunca falei isso, eu só falei isso para o Léo, não foi, Léo? Só falei isso para o Léo, não falei mais para ninguém. Foi a atitude mais impressionante que eu já vi. Eu sei que ele fez isso porque Deus estava no controle. Mas mesmo assim é admirável. É admirável ver um homem fazer isso. E foi uma prova de que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas. O errado era eu. Porque na hora a gente fica pensando, né? Pô, não, vai falar isso, eu vou retrucar, vou falar isso, vou falar...
Mas não foi nada disso. Tudo que eu achei que fosse acontecer, não aconteceu. E ele foi completamente o contrário do que qualquer outra pessoa faria. E isso me marcou muito na hora. Em Deus ele diz que o amor constrange, né? Eu não sei também como isso se deu, porque não foi pela minha força, pela minha capacidade. Eu já falei para vocês, eu sou aquele cara ali do pior que Deus chamou. E eu só criei no meu chamado porque eu sabia que eu era o pior, né? O que me animou a enfrentar essa situação também foi o seguinte: eu tenho muita clareza da minha miséria com Deus, sabe, irmãos? O meu pecado com Jesus é impagável. Impagável. A parábola do cobrador incompassivo, do credor incompassivo, é aquele cara que ele tem uma dívida com o rei que ele não consegue pagar, é perdoado, mas quando encontra o irmão dele, ele quer que o irmão pague a ele. Então, o que ajuda a gente a perdoar? Eu acho que o que ajuda a gente a perdoar é a gente ter a certeza de que a nossa dívida com Deus ela é muito maior. Ou seja, o que o Roger e Débora fizeram conosco nem se compara, não passa perto do que a gente fez com Jesus. Não passa perto. Se eu pensar em todos os meus pecados contra o Senhor, toda a maldade que eu fiz contra Ele, e ainda faço, se Deus não tiver compaixão de nós, e o modelo do perdão é Jesus, diz que assim como Jesus perdoou. Você percebe que essa música fala assim como Jesus? Percebe isso? Quero servir. E como é que Jesus serve? Ele serve com amor, ele serve com perdão, ele segue servindo. Você acha que Jesus parou de servir? Parou de servir? Não, ele segue servindo. Eu tenho certeza absoluta que Deus entrou na nossa história. Tenho plena certeza disso. E dou graças a Deus porque Ele reescreveu uma história diferente. Depois desse episódio, andando pelo Brasil e pelo mundo, eu encontrei muitos pastores, até alguns pastores que eu admiro, e vi que vários homens passaram problemas semelhantes, com finais diferentes. Mas quando a gente escolhe assim como Jesus, porque tudo que vocês estão fazendo, irmãos, tudo que vocês estudaram esses dias, o modelo é Cristo. Pega o teu mandamento aí. Qual é o mandamento do teu grupo? Mateus, qual é o mandamento do teu grupo? Servir uns aos outros. Servir como quem? Como Jesus. Não mintais. Como quem? Como Jesus. Lembra do teu mandamento, Henrique, lá? Qual é o mandamento? Não esquecer da benevolência, como Jesus. Confessar os vossos pecados, mandamento do Senhor, né? Andar na luz, como Ele está na luz. Ele está na luz. E vamos nós. Não tem nada que a gente possa fazer aí que não seja por inspiração dele mesmo. Eu não pretendia chegar até aqui com vocês desse jeito. De verdade, nem falei com o Roger. Perdoa, Roger. Cara, mas tá, Claudinha, perdoa. Mas, ó, você também, não. Eu sabia que isso ia acontecer. Você sabia? Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus que eu casei com uma profetisa. Então, ela sempre está na frente, entendeu? Ela disse que já sabia o que ia acontecer. Quando você me abraçou ali, eu falei assim, ai meu Deus, vai vir bomba pra cima de mim. Não, então, o que acontece? Eu estava preparado, preparei apostila, slide, tudo aí, coitado. Felipe Navarro trabalhou harto para aqui. Mas eu preciso ser fiel ao Espírito Santo, irmãos. Quando a gente terminou ali o período da música, o Espírito Santo me deu convicção. Deus falou comigo, olha, você quer servir agora essa igreja, uns aos outros? Serve com o teu testemunho. E graças a Deus que o Roger pode dar o dele também. Contar o lado dele. Seguinte, irmão. Você escolheu servir Jesus. De repente você está no meio de uma turbulência, no meio de um problema grave da tua vida. Olha, faça como Jesus. A saída sempre é como Jesus. Quando eu era jovem, na fé, eu li um livro. O título era mais ou menos assim: o que Jesus faria
nos seus passos. Lembra? Ou algo parecido com isso. Nos seus passos, o que faria Jesus? É sempre assim, é o nosso modelo. Está difícil de você sair dessa situação? Avalie assim, o que Jesus faria se estivesse aqui? Aí você diz, mas Franco, é tão difícil. Não, não é difícil, é impossível. Mas o poder do Espírito Santo está contigo. Quem vai te dar a condição é o Espírito Santo. Não é um homem. O homem, ele só consegue agir na carne. O homem é vingativo. O homem é rancoroso. O homem guarda mágoa. O homem, ele ofende. O homem ataca. Só Jesus Cristo pode dar um caminho excelente. Você diz amém ou não? Então, olha, eu espero, irmãos. Eu quero cantar essa canção de novo. Agora a gente vai cantar com entendimento, tá, Roger? Vamos tocar essa canção, Simar. Vamos cantar de novo. Tá bom, Marão. Marão quer dar o desfecho aqui do lado da minha filha, dizer que ela se casou. Mas deixa eu falar algo sobre o casamento da minha filha. O dia que Rafael, meu genro, que é uma bênção de Deus, um filho para nós, uma das pessoas que eu mais amo nessa terra é Rafael. De precioso que ele é. Não é porque ele é meu genro, não. É só porque você chegar perto do Rafael, é fácil amar o Rafael, né, Marão? É fácil, muito fácil amar o Rafael. Rafael é uma bênção. Mas o dia que ele veio pedir a mão da Débora em casamento, eu falei com ele assim, eu falei, Rafa, você cresceu com a Débora. Você conhece a Débora desde criança, sabe de todos os problemas, porque a gente nunca ocultou nada, a gente não oculta pecado de ninguém. O amor não encobre, o amor cobre multidão de pecados. Você conhece a história dela todinha. O que te faz pensar agora que ela é a mulher da tua vida, que ela vai ser tua esposa? Aí ele me contou uma história assim, falou, daquele jeitinho dele, né? Ele falou assim, Franco, eu sempre achei tua filha bonitinha, mas você sabe quando eu vi a Débora? Foi não, quando? Foi no dia da disciplina da Débora, que ela foi lá na frente e ela enfrentou tudo e todos. E eu pensei assim, errar é fácil, difícil é fazer o caminho de volta. Essa mulher tem algo diferente nela. Então no dia da disciplina, ele viu um valor na Débora que até então ele não tinha visto. Ele via aquela coisa volúvel, aquela menina superficial, mas quando ela resolveu fazer a vontade de Deus, a fortaleza Jesus apareceu nela. Aí eu, quando fui conversar com a Débora, eu falei, Débora, tu sabia que quando você ganhou o teu marido? Ela falou assim, não, quando foi? Você ganhou no dia da tua disciplina. No dia que você resolveu fazer a vontade de Deus na tua vida, você ganhou aquele que cobriria a tua vergonha. Rafael para nós é mais do que um genro, é um irmão que veio de Deus para cobrir a nossa vergonha. O Senhor falou para nós naquele tempo, para cada dia de vergonha eu vou te dar dupla honra. E tem sido assim, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. A gente não consegue olhar para essa história e ficar assim, com vergonha. Não, eu não conto ela. Eu quero que o Espírito Santo te dê testemunho. Meu coração está curado. Não, eu quero que o Espírito Santo te dê testemunho. Porque Deus pode curar qualquer coração. Deus pode curar qualquer ferida. Ele é poderoso para isso. Amém? Quer cantar essa canção agora, de novo? Vamos então. Aos meus